Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br/propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. A Prefeitura de Cuiabá prorrogou o Mutirão da Conciliação Fiscal 2017. Não perca esta oportunidade. Você tem até 30 de novembro para quitar seu IPTU, ISS, débitos com a Secretaria do Meio Ambiente e outras dívidas fiscais com descontos de até 100% nos juros e na multa moratória, ou parcelar em até 48 vezes. Mutirão da Conciliação Fiscal. Outra forma de humanizar é conciliar. Prefeitura de Cuiabá. Olá! Um plano de desenvolvimento para integrar 6 municípios da região ao redor de Cuiabá, do entorno de Cuiabá, está prestes a ser enviado para a Assembleia Legislativa para ser analisado, aprovado pelos parlamentares. Nós vamos conversar sobre o trabalho desse plano, que foi muito longo, com a presidente da AGEM, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, Tânia Matos. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já falar o que é esse plano, né? Quais são os municípios envolvidos? Então, o plano é o plano de desenvolvimento integrado, a gente fala plano metropolitano, né? Que fica mais fácil das pessoas perceberem. Ele é o plano que vai definir diretrizes para o planejamento das funções públicas de interesse comum da região metropolitana, e são os municípios que compõem a Corizal, Chapada, Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger e Várzea Grande. Então a gente já começou, Elides, lá em dia 28 de julho de 2016, que finalizou o processo da empresa que ganhou para elaborar esse plano. Nós já vivemos a primeira etapa, que foi do diagnóstico. Nós fomos para os municípios através de audiências públicas, reuniões temáticas, para entender quais eram os problemas que nós tínhamos no âmbito da região metropolitana, e a gente gosta sempre de reforçar que a gente trabalha apenas com as funções públicas de interesse comum. É aquele momento que um problema extrapola seu território e adentra-se ao território de outro município, né? E é esse o papel da região metropolitana. Ela só existe porque existem essas funções públicas. O problema local continua ainda sendo, é uma atribuição do poder executivo local, né? Então nós vivemos esse momento. Logo depois desse momento nós entramos na segunda etapa, que foi a etapa do prognóstico. Bom, se eu tenho problemas, eu já sei quais são, como é que eu vou combater esses problemas? Digamos assim, quais são os remédios para curar isso aqui? Então, nós entramos na fase do prognóstico. E aí foram apontadas algumas ações, alguns programas que podem ajudar na solução desses problemas, né? Aí, vivendo essa etapa também, através de audiências públicas, de reuniões temáticas, entramos na terceira etapa, que é essa etapa que nós estamos vivendo agora, que é a etapa do anteprojeto. Então, eu tenho programas, propostas de soluções, projetos, como é que eu vou trazer isso para o corpo de uma lei? Né? Então, é essa etapa que nós estamos vivendo nesse momento. Que tipos de ações vocês pretendem inserir nesse projeto de lei para beneficiar essas 6 cidades? Quando se institui uma região metropolitana, e a nossa foi instituída lá em 2009 pela Lei 359, são definidas quais serão as funções públicas de interesse comum que vão no âmbito dessa região. Então, nós temos a área de desenvolvimento econômico, planejamento e uso e ocupação do solo, acessibilidade e mobilidade, saneamento ambiental, preservação e conservação e políticas setoriais. Então, é o todo de uma cidade. Em cada uma dessas funções, elas foram estudadas uma a uma. Então, nós temos na questão do desenvolvimento econômico, por exemplo, a gente sabe que a região metropolitana ela tem um problema sério em relação a isso. Como é que a gente mensurou isso aí? Primeiro, lá em 2010, nós representávamos... em relação ao PIB do estado de Mato Grosso, em torno de 35%. Desculpa, em 2000. Em 2010, fomos para 30%. Em 2013, 26%. Então, nós temos um problema seríssimo. Então, nesse diagnóstico, nós fomos atrás para entender o que acontece aqui, que, de repente, uma região que participava com um índice muito maior no PIB, agora está em queda, perdendo para a região norte, Sorriso, Sinop, por aí. Então, nós entendemos, primeiro,
as empresas, elas deixaram de vir para cá, algumas saíram daqui. Por que que isso aconteceu? Faltou incentivo, as outras regiões fomentaram mais e elas foram para lá. Então, isso é um problema que a gente identificou. Outro estudo que nós pedimos para a empresa é que identifique quais são as vocações desses municípios. Sim. Aí as pessoas, por exemplo, Cuiabá, Várzea Grande. As pessoas têm costume de dizer que Várzea Grande, ela é industrial. Não, ela não é industrial. Ela pode até ser, se o interesse do município seja esse, mas ela precisa ser fomentada e trabalhada para isso. Hoje ela não é. Cuiabá e Várzea Grande são serviços. Então, o que que nós enxergamos como uma provável solução nessa função pública de interesse comum, Lídice? Cuiabá, ela é referência, tanto Cuiabá como Várzea Grande, que estão juntinhas, na questão de serviços no que se refere à área de saúde. Quase 70% dos serviços o Estado demanda aqui, na área médica, seja ela qual for, dentista, dermatologista, tudo está aqui, os serviços e tudo mais. Então, por que não potencializar esse setor e se tornar referência? E daí sim a gente começa realmente trazer novamente para cá recursos e a gente comece a apontar, como se diz, se reposicionar novamente a nível de Estado, como estava em 2000. Né? Então, essa é uma das prováveis, no plano, que é um plano, ele aponta diretrizes, ele ainda não diz, olha, você precisa fazer assim, assim, assado. Esse foi um caminho que nós enxergamos, que eu estou citando para você, nessa área. Então, vamos fomentar aqui. Aqui dá para a gente trabalhar e se reposicionar. Nos outros municípios menores, Santo Antônio é um município que a gente sempre tratou como um município com uma vocação por turismo. Eu não sei se você lembra, mas lá tinha uma praia, né? Então, sim, a gente ia na praia lá. Eu era criança, hoje não é mais, justamente por conta do quê? De todo um problema que acontece na nossa coluna dorsal aqui da região metropolitana, que é o Rio Cuiabá, que é o esgotamento sanitário que cai no rio e vai rodando o rio abaixo, chega em Santo Antônio, depois chega em Barão. Então, hoje, Santo Antônio não tem mais como as pessoas irem lá e tomar banho no rio, na praia, né, por conta do esgotamento sanitário. Então, hoje, Santo Antônio não tem mais essa vocação para o turismo, mas ele pode resgatar. A partir do momento que a gente entende que o Rio Cuiabá também precisa ser cuidado nessa questão do saneamento básico, como é que nós vamos tratar esse esgotamento, principalmente Cuiabá e Várzea Grande, que é muito grande o que cai ali, o impacto é muito forte nos outros municípios, para que a gente retome na questão do turismo. Então, só exemplificando no desenvolvimento econômico, como é que a gente vai trabalhar isso dentro do plano, como diretrizes para que a gente consiga fazer esse planejamento. Esse plano, ele para as pessoas compreenderem melhor, por exemplo, às vezes existem situações em que leis municipais chocam entre si, né? Às vezes a cidade ela pretende trabalhar em uma área de esgotamento sanitário, por exemplo, enfim, e aí esbarra na questão que ela tem uma divisa com outro município e precisam trabalhar integrado. Então, a intenção dele é fazer isso. Vocês ouviram, por exemplo, os gestores, pessoas representantes desses municípios? Sim, aí você chegou no ponto. A região metropolitana, ela só é instituída quando você identifica ali uma função pública de interesse comum. E isso é uma das coisas que valida todo o trabalho. Todos os municípios, na verdade, a região metropolitana, ela não é um órgão do governo do Estado. Até porque a composição territorial dela é feita pelo território dos municípios. É um agrupamento de municípios que se delimita ali uma região metropolitana. O governo do Estado, ele entra justamente nessa questão. Tem um problema entre o município X e o município B, digamos, A e B. E como é que a gente vai resolver isso aqui? Entre eles, talvez tenham uma dificuldade de resolver. Aí entra o papel do governo do Estado, porque ali existe uma região metropolitana, para articular na construção de uma solução para esse problema. E lógico, esse plano, Lídice, foi bom você fazer essa pergunta, ele não vem para tirar autonomia de lei municipal nenhuma, jamais. Não como é que se diz? Não tem como você elaborar um plano que vai, de certa forma, interferir na autonomia de uma lei local. Não é esse, jamais será. Ele não vai ficar numa hierarquia de lei acima das leis municipais. Não, ele vai tratar apenas de funções públicas de interesse comum. E até hoje, no estado de Mato Grosso, na região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, não existe ainda essa lei, que é essa que a gente está instituindo. Então, ela vai ser uma lei única, é uma lei que define diretrizes. Né? A gente costuma falar, nós temos um guarda-chuva
E a partir daí vão começar a nascer as sombrinhas, que são os planos setoriais interfederativos. Nós temos diretrizes que nós precisamos elaborar, está definido no plano integrado que nós precisamos elaborar um plano de mobilidade e acessibilidade. É um setorial. Lá está escrito apenas isso aí, dizendo o que precisa ser tratado nesse plano. A parte do específico, aí sim, aí vamos juntar todos os municípios, vamos sentar aqui, como é que a gente vai trabalhar. O que passa a ser metropolitano? O que é metropolitano aqui? É isso, vamos mensurar. Então, só isso nós vamos tratar. Para a gente só exemplificar, por exemplo, a velha questão de transporte público, integração Cuiabá-Várzea Grande. Isso daí contribuiria para se chegar a um consenso? Com certeza. Lidice, que o primeiro plano setorial interfederativo vai ser de acessibilidade e mobilidade. Primeiro o VLT está posto aí nas 2 maiores cidades, precisa-se ter uma solução para ele, é preciso que tenha um plano de mobilidade da região metropolitana que trate esse modal e que trate ele de forma articulada com o modal rodoviário que nós temos, não só a questão de deslocamento, mas a gente trabalha aí também com a questão tarifária, porque a gente vive uma região metropolitana, cada município tem um valor em um transporte. Para eu sair de Santo Antônio e chegar em Cuiabá, eu pago um valor, para Cuiabá e Várzea Grande outro valor. Santo Antônio, Cuiabá e Várzea Grande são meio parecidos, mas a tarifa de Livramento ela é um pouquinho maior. Tudo isso aí vem para que a gente consiga articular, mensurar e colocar de um tamanho só. Né? Porque se a região metropolitana existe, ela exige que as coisas aconteçam de forma integrada, inclusive a questão do transporte. Às vezes um temor que a sociedade tem também é parece realmente algo muito importante, e de repente de não sair do papel. Existe esse risco, digamos? Qual é a relação desse plano todo, por exemplo, com o Estatuto da Metrópole? Esse plano, ele é oriundo do Estatuto da Metrópole, porque o Estatuto da Metrópole ele foi instituído dia 12 de janeiro de 2015, e ele, de certa forma, foi uma coisa muito boa, porque até então a gente não conseguia mensurar exatamente o que fazer, por onde ir. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos em relação à questão metropolitana. Ali vem muito claro o que você precisa fazer e o que você precisa tratar nesse plano integrado. É isso, isso e isso, e é isso que nós estamos fazendo. Né? Então, ele tá bem articulado com o Estatuto da Metrópole, está atendendo o que é definido ali. Né? Então, a gente, como é que se diz? Faça o que define o Estatuto da Metrópole. Então, a gente está andando por aí. Né? E quanto à questão da implementação dele, dentro do próprio Estatuto da Metrópole tem um artigo que já traz o Ministério Público como fiscalizador e o controle desse plano. Tanto que em todas, praticamente, as audiências públicas e reuniões temáticas, o Ministério Público esteve presente. Né? Existe um processo dentro do Ministério Público aberto pelo Dr. Carlos Eduardo, que está acompanhando esse plano, para acompanhar. Então, nós já mandamos relatórios parciais para ele. Então, não tem como elaborar uma lei dessa e não efetivar, porque o Ministério Público vai estar ali presente para cobrar isso aí. Então, é ele que faz, ele que fiscaliza. Então, quanto a isso, eu entendo que a população não precisa se preocupar, porque tem um fiscalizador, que é o Ministério Público, que a lei federal trouxe efetivamente para dentro da região metropolitana como o órgão que vai ter que fazer acontecer. Então, fiquem tranquilos. As pessoas que participaram, que contribuíram, isso vai acontecer. Senão não faz sentido, Lidice, a região metropolitana. Com certeza, né? Com certeza. E pela sua explanação aí, certamente isso vai trazer um desenvolvimento muito grande para esses municípios, A retomada, exatamente, porque hoje as pessoas falam assim, e aí quando eu falo 6 municípios, são os que estão no âmbito da região metropolitana, mas tem um entorno, que são os outros 7 municípios que compõem o Vale do Rio Cuiabá, que eles também estão contemplados dentro da região metropolitana. No momento que, se for discutir alguma ação, qualquer coisa que interfira no município de Livramento e Poconé, por exemplo, que estão pertinho ali, Poconé será chamado para fazer parte com direito a voto, inclusive. Então, o direito dele está assegurado dentro da região metropolitana a partir do momento que o território dele for demandado por qualquer motivo que seja. Né? Então, isso aí está bem seguro.
Bom, vocês já realizaram as audiências públicas, né? Estão aí então nessa fase de finalização do pré-projeto. E aí como é que fica? A partir de agora como é que vai ser esse encaminhamento para a Assembleia, a expectativa de ir para votação? Então, nós estamos aí com alguns prazos já definidos. A empresa tem até o dia 30 para mandar a versão já, como é que se diz, unificada com tudo que coletou aqui na última audiência pública, com algumas coisas que os municípios já mandaram para ela. Dia 30 chega, nós encaminharemos novamente para os procuradores do município para mais um olhar ali, porque eu volto a dizer, não é um plano do governo do estado, são dos municípios para tratar das funções públicas de interesse comum. Então, todo o olhar deles é muito importante nesse momento, volta para eles, vai para os conselheiros. Aí o presidente do CODEM, que é o governador, encaminha para a Assembleia para aprovação. Então a gente quer finalizar isso até a Assembleia, acho que ela vai até acho que dia 22, a gente está trabalhando dentro desse prazo aí para a gente chegar lá. Mas está bem adiantado, já andou, graças a Deus, é uma coisa assim, que a gente não encontra dificuldade, porque é uma coisa que é para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui. Todas as pessoas que representam, que foram eleitas por essas pessoas, elas sabem disso. E ali não está pormenorizado, não tem especificado, são diretrizes, né, para que as coisas aconteçam. Então a gente tem sempre esse olhar, você fala com uma outra pessoa, fala, nossa, mas é uma coisa realmente, as pessoas falam, Vale do Rio Cuiabá, a região que Mato Grosso passou por aqui, Cuiabá nasceu aqui na região do Porto, Mato Grosso passou por aqui, ela já foi uma região extremamente importante no desenvolvimento do estado, e agora ela teve uma queda, digamos assim. Então esse olhar aqui, mais para, principalmente são 6 municípios e nós temos aqui quase 30% da população do estado, então aqui está a aglomeração urbana, né? Então a tecnologia está centrada aqui, então a tendência é que o desenvolvimento ele saia daqui, né? Então é esse olhar. Então todos os atores eles puxam num sentido só, é a retomada do crescimento da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, né? Então a gente vive aqui, a gente quer cada vez estar num lugar melhor. Que melhore, né? Tá ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada pelo espaço, você, Romilson, né? Acho que é importante. A gente está começando a construir a identidade da região metropolitana. As pessoas têm dificuldade ainda de entender o que é região metropolitana e aí o que significa ser região metropolitana. Então, nesse processo aí de elaboração do plano, nós tivemos muitos canais que nos oportunizaram para falar sobre o assunto. Então, hoje ela já não é tão desconhecida como era quando a gente assumiu, quando a gente começou a elaborar o plano. Ok, muito obrigada. Nós conversamos hoje com Tânia Matos, presidente da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, falando um pouco sobre o plano que, na verdade, já foi bastante debatido em 6 cidades. Houve audiências públicas em Cuiabá, Várzea Grande, Chapada, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Levergere e Acorizal, para buscar aí esse plano de desenvolvimento, o plano é o plano metropolitano, né, que seria o apelido, digamos, dele, né? Então, a partir de agora, está se preparando aí esse pré-projeto para que seja enviado à Assembleia Legislativa para a votação, para que haja diretrizes voltadas para todos esses municípios. Então, fica aí esse convite para você acompanhar essa questão, acompanhar lá junto, né, as informações da agência e na sua cidade, você que está aí entre essas cidades, mais próximas também, que é como ela explicou aqui, outras cidades que estão próximas dessas 6 também serão beneficiadas. Então fica aí essa dica e peço para você compartilhar. Vamos mandar para frente as informações. Essa entrevista está no site RD News e também nos canais YouTube e Facebook. Até a próxima. Oi, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto
todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece. O programa Bom de Bola, Bom de Escola, da Prefeitura de Cuiabá, tem como embaixador um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Trata-se do craque Júlio César, ex-jogador da seleção brasileira, que disputou a Copa do Mundo de 1986 no México. Acostumado a ganhar títulos por grandes clubes como a Juventus, Panathinaikos, Brestois, Montpellier e Borussia Dortmund, onde se tornou ídolo após conquistar a Champions League de 1997, o craque chega agora para ajudar a construir vencedores dentro e fora dos gramados. Eu vim aí de uma situação de garoto, né, de Bauru, todo remelento, como vou dizer assim, todo com o pé arrebentado, trabalhar de servente de pedreiro, trabalhar de vendedor de amendoim, trabalhar de cuidador de carro, de passar às vezes à noite, pedir autorização para a mãe para ir catar bola no Segandula, no Noroeste. Então tudo isso que foi criado, que eu consegui criar ao meu redor, eu zelo muito até hoje. Eu sou um ex-atleta bem-sucedido que fui convidado através do nosso prefeito Manuel Pinheiro para ser o embaixador desse projeto, onde é um desafio muito grande para mim, não só para mim, como para ele também. Eu sempre tive muita postura em relação às coisas que eu venho fazer e participar, porque eu não quero, eu demorei a vida toda para atingir um nome, atingir uma imagem de uma pessoa séria, digna. Vou jogar isso. Então por isso que eu estou de cabeça nesse projeto, porque eu acredito bastante e sei que nós vamos corresponder. Aqui na escola eu vou fazer a diferença aqui, vou estudar um pouquinho mais, porque na hora da prova lá eu vou chegar para o professor e falar, tá aqui. Então hoje as crianças que querem chegar a algum objetivo, ou seja no esporte ou na escola, tem que se dedicar. Não tem como você atingir seu objetivo se não tiver aqueles fatores que a gente comentou, né? Que é disciplina, respeito, a vontade, a coragem. Porque hoje você tem que ter coragem para as coisas positivas. A pureza de uma pessoa, ela não está nas coisas materiais ou nas coisas bonitas que os olhos possam ver. Então hoje eu me sinto um homem preparado para lidar com qualquer tipo de situação. E isso aí quem me deu foi a vida, o esporte. Daqui para frente é isso aí, formar cidadão pro bem, cidadão capacitado, com bastante educação, disciplina. Estar preparado para ser um cidadão para o mundo é para a vida. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine.